noite, gente. Então, essa aqui é a resolução da listinha que eu passei semana passada para vocês, tá? Vamos lá. Primeira questão, eu dei uma série de compostos orgânicos e pedi a nomenclatura sistemática desses compostos. Olhando para essa molécula, eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono sp3. Então, essa molécula é um álcool. Se a hidroxila estivesse ligada no carbono sp2, seria um enol. Teria outra propriedade física, né? Então, primeiro, o carbono 1, ele tem que ser o carbono da função orgânica, critério de numeração. O carbono 2 vai ser o carbono mais próximo da insaturação. Então eu tenho no carbono 3 e no carbono 5 duas ramificações do tipo metil. Vamos lá. Segundo a nomenclatura IUPAC, a primeira coisa que eu cito na nomenclatura de um composto orgânico é o que está ligado à cadeia principal, são as ramificações. Então, para essa molécula, no carbono 3 e no carbono 5, eu tenho dois grupos metil, o dimetil. Ele é um ciclo que tem 6 átomos de carbono. No carbono 2 tem uma ligação dupla e tem uma hidroxila. Como a hidroxila está no carbono 1, eu não tenho que indicar a posição dessa hidroxila. Segunda molécula é uma amina primária, né, porque esse composto nitrogenado está ligado a só uma cadeia carbônica, está ligado a 2 hidrogênios. Nomenclatura de amina primária. Ela é diferente de qualquer outra nomenclatura, porque o carbono 1 não vai ser o carbono próximo à função orgânica. O carbono 1 vai ser o carbono da função orgânica. Então, ligado ao carbono 1, eu vou ter uma cadeia carbônica principal, que é a maior cadeia possível, e ligado a esse carbono 1, eu vou ter uma ramificação. Então, para essa molécula, eu tenho uma cadeia carbônica principal com 4 átomos de carbono, eu tenho um grupo etil e uma cadeia principal que tem 4 átomos de carbono, só tem ligações simples e é uma amina, tá? Uma outra molécula, nesse caso, a gente tem uma hidroxila ligada agora a um carbono aromático. Hidroxila ligada a carbono aromático tem um fenol. Tá? Nomenclatura de fenol. Eu posso ter duas abordagens diferentes. Primeira coisa, carbono 1 é da hidroxila, então essa ramificação está ligada no carbono 4. Esse carbono 4 também é um carbono que está na posição para em relação à hidroxila. Então 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para. Esse grupo, gente, é um grupo isopropil, porque tem 3 átomos de carbono e ele está ligado no carbono central. Então eu tenho uma simetria, eu tenho o isopropil. Então ligado no carbono 4, o isopropil, onde a cadeia carbônica principal é um fenol. Ou para isopropil fenol. Então são dois nomes possíveis. Essa última molécula, eu tenho uma carbonila que está no carbono inicial, tá? Carbonila ligada ao primeiro carbono, carbonila ligada no último carbono. O que eu tenho aqui é um aldeído, né? Carbono 1. Eu vou observar que no carbono 2, 3, no carbono 4 e no carbono 6, eu tenho ramificações do tipo metil, né? E a cadeia carbônica principal tem 7 átomos de carbono. Então, no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6, eu tenho 3 grupos metil, um trimetil, 7 átomos de carbono na cadeia carbônica principal, só tem ligações simples e ele tem 2 grupos aldeído, um propanodial. Essa molécula já é uma carboxila, né, que é uma carbonila ligada a uma hidroxila, esse é o grupo funcional. A função orgânica é um ácido carboxílico.
Nessa cadeia carbônica tem duas ligações duplas, uma no carbono 2 e outra no carbono 4. E a cadeia carbônica tem 6 átomos de carbono. Então é um ácido que tem 6 átomos de carbono, no carbono 2 e no carbono 4 tem duas duplas ligações, um diene, e é um ácido carboxílico. Vamos lá. Essa molécula tem um oxigênio dividindo duas cadeias carbônicas. Então, o oxigênio aparecendo como heteroátomo, essa molécula é um éter, tá? Aí eu tenho duas abordagens. Uma abordagem é falar que esse éter é como se fosse a minha cadeia carbônica principal. Você tem um éter, é um oxigênio, e quem está ligado a esse oxigênio? Uma ramificação etil e uma ramificação do tipo fenil. É uma possibilidade. A outra possibilidade é falar que o oxigênio está ligado a uma ramificação, que vai ser a menor cadeia carbônica. E aí eu tenho uma cadeia carbônica principal, que é o benzeno. Então, outra possibilidade seria um etox, um etil ligado ao oxigênio, então um etox, benzeno. Vamos lá, essa função orgânica, ela é uma função orgânica derivada de um ácido carboxílico. Eu tenho uma parte carbonílica, que é derivada do ácido carboxílico, e tem uma parte que é não carbonílica, que seria esse metil, que é derivado de um álcool. Então, para esse nome, ele é um éster, né? A minha cadeia carbônica principal vai ser a cadeia carbônica carbonílica. Então, na minha cadeia carbônica principal, eu tenho uma cadeia carbônica com 4 átomos de carbono, vai ser um butanoato. O sufixo ato é o sufixo onde tem a carbonila, ligado a uma ramificação metila, que é o derivado do álcool. Então, butanoato de metila. E a última molécula é uma cetona, né? Porque tem uma carbonila que não é uma carbonila inicial nem final, né? Uma carbonila que está ligada a outros átomos de carbono. Então, uma cetona. Necessariamente o carbono 1 vai ser o carbono da cetona, e no carbono 3 eu tenho essa ligação dupla. Então vai ser um ciclo, um anel com 5 átomos de carbono. No carbono 3 tem uma ligação dupla e é uma cetona, então sufixo ona. Vamos lá, a questão 2 eu dou o nome e peço a molécula orgânica, né? Assim, a função da nomenclatura em química ou em física, a função de qualquer nomenclatura é tornar a informação global. Então a nomenclatura ela é sistemática, a nomenclatura ela é aprovada por uma comissão internacional, então em qualquer parte do mundo esse nome ele vai ser reconhecido. Tá? Então vamos lá. Qual seria a maneira mais simples de gerar um composto a partir de um nome? A primeira coisa que vocês podem pegar é a cadeia carbônica principal, que tem 5 átomos de carbono e só tem ligações simples. Então, essa seria a minha cadeia carbônica principal. Carbono 1, carbono 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ligado ao carbono 2, eu tenho um grupo metil. E ele é um ácido pentanodioico. Então, se ele é o dioico, ele tem duas carboxilas, um carbono 1, outro no carbono final. Então, essa é a molécula, no carbono 2, um grupo metil e duas carboxílicas, duas carboxilas, porque ele é um ácido pentanodioico. Então, esse di remete a dois grupos carboxilados. Tá bom, gente? B, eu tenho um 3-fenil-hexa 1,5 diol. Então, minha cadeia carbônica principal, ele tem 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. No carbono 1,
e no carbono 1 e no carbono 5 eu tenho 2 hidroxilas, ele é um diol. E no carbono 3 eu tenho um grupo fenil. Então, ligado ao carbono 3 tem um grupo fenil, ligado ao carbono 1 uma hidroxila, ligado ao carbono 5 outra hidroxila. 6 eu tenho o fenol e eu tenho o metil ligado na posição meta. Então, lembrando que o fenol eu tenho essa hidroxila como se fosse uma referência e em relação a essa hidroxila eu tenho as posições orto, meta e para. Nesse caso eu tenho o grupo metil na posição meta. Tá? Esse N-metil seria meta-metil. E a última molécula seria esse metoxietano. Metox seria uma ramificação ligada ao oxigênio, então típico de éter. Então, ligado a esse oxigênio, eu tenho um grupo metil, e aí formou essa ramificação metox, e eu tenho aqui uma cadeia principal que seria o etano. Galera, essa questão 3 da FUVEST é uma questão que ele só pede para reconhecer as funções orgânicas. Isso acontece muito. Então, moléculas extremamente grandes e complexas, é bem natural que a questão se resuma a um reconhecimento de função orgânica. Nesse caso, ele tem 2 hidroxilas diferentes. Olha, tem uma hidroxila ligada a um carbono sp3. Então, eu tenho aqui um álcool. Uma carbonila ligada ao hidrogênio, então um aldeído, e uma hidroxila ligada ao anel benzênico, né? Eu tenho aqui essa bolinha no meio remetendo ao híbrido de ressonância do benzeno. Então, uma hidroxila ligado ao anel benzênico, eu tenho um fenol. Então, item C é o item correto. Tem um álcool, o fenol e um aldeído nessa molécula orgânica. Questão 4 é a seguinte: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Ele quer saber qual é a fórmula molecular do octano. Primeira coisa, gente, o octano ele é um alcano, olha. Oct, 8 átomos de carbono, e o infixo AN indica que ele é um alcano. Sendo alcano, a sua fórmula geral ele vai ser o dobro de átomos de carbono mais 2. Então, CN, H2N mais 2. Aonde N vai ser a quantidade de átomos de carbono. Ele é um oct. Então, tem 8 átomos de carbono. Então, sua fórmula molecular vai ser o dobro da quantidade de átomos de carbono mais 2. Então, 16 mais 2, 18. Essa vai ser a fórmula molecular do octano. Questão 5. Ele dá um éster, né? Olha, um oxigênio ligado a uma carbonila, uma cadeia carbônica, então tem ali uma função orgânica que é derivada de um ácido carboxílico mais um álcool. Então, ele é um éster derivado do. A parte carbonílica é a parte derivada do ácido carboxílico. Então, tem quantos átomos de carbono aqui? Olha, tem 1. Eu tenho esses 2 grupos CH2, então 3, mais um grupo CH3, 4. Então ele é derivado do ácido carboxílico, que é um ácido com 4 átomos de carbono, então um ácido butanóico. E a outra parte é a parte derivada do álcool, que tem 2 átomos de carbono, né? Então seria um álcool com 2 átomos de carbono, seria derivado do etanol. Então o item ele fala o seguinte: ele é um éster derivado do ou ácido butanóico ou etanol. O item E fala que ele é um éster derivado do ácido butanóico. Então o item E é o item correto. E vamos lá, gente, a última questão, que é uma questão que envolve massa molecular, uma questão um pouco mais elaborada, mas também nada demais. Ele fala o seguinte: ele pede o número de compostos possíveis
para o hidrocarboneto, que tem massa molecular 56 e só apresenta ligações sigma. Gente, se ele só apresenta ligações sigma, ele é um composto que só tem ligações simples. Não tem nem ligação dupla, nem ligação tripla. Então só tem ligações sigmas. Ele só pode ser um alcano, que tem forma molecular CnH2n mais 2, ou ele é um ciclo alcano, que ele é CnH2n. Vamos lá, gente. Uma abordagem é o seguinte. Um hidrocarboneto, a massa atômica do carbono é 12, a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, o átomo que fornece, que tem maior contribuição para a massa atômica é o carbono. Então, uma abordagem que seria tranquila para essa questão, para começar a resolver, é o seguinte: divide 56 por 12, para você encontrar o número aproximado de átomos de carbono. Ele vai dar 4, alguma coisa. Então significa que essa molécula tem 4 átomos de carbono mais os hidrogênios. Então, se eu substituir na fórmula geral do alcano, eu vou ter um C4H10. E o somatório das massas atômicas chega a 58. Mas se eu substituir na fórmula geral de um ciclo alcano, que é C4H8, eu chego na fórmula molecular, que é a fórmula que ele pede. Então eu já sei que a minha molécula é uma molécula do tipo ciclo alcano, que só tem 4 átomos de carbono. Vamos lá, uma possibilidade: um ciclo butano. Uma última possibilidade seria um ciclo propano com uma ramificação metil. Então, ambos contemplam a fórmula molecular desse ciclo alcano, que é um C4H8. Então, essa molécula tem quantas fórmulas possíveis? Tem 2 fórmulas possíveis. Tá? Gente, então, essas foram as questões que eu selecionei. A gente encerra funções orgânicas, a gente vai entrar agora em propriedade física e propriedade química desses compostos orgânicos, falar um pouquinho também da nomenclatura radico-funcional, vai ser bem curtinho. Então a minha ideia é que vocês comecem a fazer em quantidades as questões de química orgânica da apostila, tá? Beijinho, até a próxima.